tê-los conosco também em mais um culto dominical que com certeza nos será propício, que com certeza será uma bênção para todas as nossas vidas, que nesta noite aqui estamos desfrutando desse momento glorioso já iniciado pelo Ministério de Louvor. A mensagem, a temática desta noite é Igreja, Propriedade e Plenitude de Cristo. A Igreja, Propriedade e Plenitude de Cristo. Muito bem, eu quero iniciar lendo um texto conhecidíssimo que se encontra no livro do Êxodo, Velho Testamento, segundo livro do Pentateuco, Êxodo, capítulo 19, versículo apenas 5. Êxodo 19, versículo 5. Diz assim a palavra do nosso Deus. Agora, pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Te bendizemos, glorioso Deus, pela tua presença em nosso meio, pela tua direção, Senhor, porque nos congregas e teces para nós momentos de glória. Reunida a igreja, a partir de 2 ou 3 pessoas, já iniciaste, nos deste o privilégio dos 5 minutos de oração, o privilégio de uma linda e maravilhosa ministração, de lindos e maravilhosos louvores. E agora também capacita-nos, unge-nos, para que sejamos capazes de levar adiante o que já foi iniciado por esse maravilhoso ministério de louvor que aqui está, que aqui nos tem feito maravilhas. Unge-nos, capacita-nos, em nome de Jesus, Pai, para que o teu nome, uma vez mais, seja glorificado. Muito bem, então o Senhor nos dá essa palavra lá no livro do Êxodo, saída 19:5. Agora, pois, se diligentemente, cuidadosamente, criteriosamente, ouvirdes a minha voz e guardardes a minha palavra, então ouvirei, ou então sereis a minha propriedade particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então Deus inicia essa visão, dando a nossa visão e dando ao entendimento da igreja de que toda a terra é dele, tudo pertence a ele. A Bíblia diz que tudo foi feito por ele, por intermédio dele e para ele. E todas as coisas terão que voltar para ele. E nessa noite, então, nós ouvimos ele dizer, e ele continua dizendo, continua sendo maravilhosamente benigno para conosco, dizendo que se ouvirmos, se guardarmos a sua palavra e tivermos o cuidado de praticá-la, de vivê-la, por isso que ele inicia dizendo agora, pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha palavra, sereis a minha propriedade peculiar, particular, dentre todos os povos. Então o Senhor possui, busca e conseguiu encontrar dentre todos os povos, porque toda a terra é dele, ele trouxe e ele preparou uma igreja de propriedade sua, particular, peculiar, uma igreja cuja propriedade é ele e é dele, e ele é a plenitude dessa igreja, e ele é a plenitude desse povo. Muito bem. Na primeira carta de Paulo aos a Pedro, agora Coríntios depois, primeira carta de Pedro 2:9, é uma palavra também conhecidíssima da amada igreja. 2:9 de 1 Pedro. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Recentemente, nós, numa doutrina e também numa palavra, falamos que a raça eleita foi uma raça que não está circunscrita
aos continentes, ao sul-americano, ao norte-americano, à América Central, à Oceania, ao continente asiático, africano, mas essa raça é de propriedade exclusiva. Foi Deus quem a elegeu, raça eleita, sacerdócio real, não é uma religiosidade, não é uma ritualística, não é um rito, não é uma visão mística, mas um sacerdócio real, que vem de rei, que vem de um reino eterno. Então, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, aquele povo que habita num território e adquire sentimentos, perspectivas, uma lei, cada um povo com sua constituição. Não, a nação aqui, o nacional aqui, significa um povo que tem os preceitos, os mandamentos, os valores, os princípios e os fundamentos da palavra de Deus. Então, por isso, ele nos declara como nação santa, separada, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Éramos, por natureza, filhos da ira, estávamos, como diz a Bíblia, filiados ao império das trevas. Éramos cegos, mortos espiritualmente em nossos delitos e pecados, quando Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nesse transporte houve uma transformação profunda, e esse que ele nos trouxe para que fôssemos essa raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as suas maravilhosas virtudes. Em Efésios, capítulo 1, vamos caminhando para que atinjamos um pouco dessa visão da igreja como propriedade e plenitude de Cristo. Efésios 1, do versículo 12 ao 14. Efésios capítulo 1, versículos de 12 ao 14. A fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então repare que o Senhor nos elencou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos separou para que fôssemos para o louvor da sua glória. E também ele nos diz que, esperando nós, igreja, nele que de antemão nos anunciou essas grandezas, ele então nos fez crer, e depois que ouvistes a palavra de Cristo, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, evangelho também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo foi uma marca peculiar, foi uma marca definitiva, e é uma marca de quem é igreja, de quem é raça eleita, de quem é sacerdócio real, de quem é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse selo não é visível, esse selo não é uma marca vista a olhos nus, mas é interior, é de caráter, é de personalidade, é interior, para que sejamos conhecidos como povo de propriedade exclusiva dele. Muito bem, e aqui o Senhor diz que nós temos e fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Então, nós que somos herdeiros de Cristo, nós, igreja, que a Bíblia nos chama de os notáveis da terra, possuidores de um reino eterno, nós que somos transformados e vivemos em novidade de vida, fomos selados pelo seu Espírito Santo, uma marca indelével, uma marca gloriosa que nos impacta e que nos faz sentir propriedade exclusiva dele. E ele diz que com essa marca, nós somos sua herança, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então repare que o Senhor sempre chama a sua igreja de sua propriedade.
de sua propriedade exclusiva. Quantos aqui são propriedade de Deus? Quantos aqui não são? Então continue não sendo. Ou cale-se para sempre. Estou brincando, eu creio que ninguém, talvez um internauta lá ali, escorando pela geladeira, esteja pensando, será que eu tenho? Você tem que ter. Se você acha, você já não tem. Então você tem o Espírito Santo da promessa e você foi selado como povo de Deus para resgate que ele vai fazer e que ele fará. Nessa noite, então, nós continuamos neste mesmo ritmo, nesta mesma visão gloriosa. Queridos, nós então queremos ir agora a Efésios, capítulo 1. Estivemos em Efésios, vamos continuar em Efésios, capítulo 1, vamos para um ângulo maravilhoso também, de 18 ao 21. Preste bem atenção, que daqui a pouco saltaremos para mais 2 versículos. Efésios, capítulo 1, de 18 a 21. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, nos separados, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, o poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então o Senhor em Cristo nos elegeu e exerceu em Cristo o poder dele, a eficácia do seu poder, ressuscitando-o dentre os mortos, porque ele, sendo Deus, teve que vencer a própria vida, a humanizar-se, a fazer-se Emanuel com o seu próprio sangue, Atos 20 e 28, ter comprado a sua própria igreja. Fez-se homem, fez-se carne, nascido de mulher, para cumprir as escrituras, que não tendo sangue, como Deus espiritual, tornou-se um ser humano para que com o seu sangue nos comprasse. E aqui no versículo 21, acima de todo principado, potestade, e poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então não haverá outro mundo no vindouro, no porvir, não haverá nunca um nome que estará acima do nome de Cristo. Nunca, jamais, porque ele é o Cristo de Deus, porque ele é o Senhor, o nome que está acima de todo nome, ele será assim eternamente. Agora, por quê? Repare que como sua igreja é sua nação santa, é raça peculiar, é propriedade exclusiva dele, como essa igreja maravilhosa, e por ela, a Bíblia diz no Velho Testamento que ele se agradou do seu penoso trabalho, ele se agradou de ir à cruz por nós, ele se agradou e viu, olha lá, ele contemplou, antes de fazer o sacrifício, ele contemplou a si mesmo sendo crucificado, e viu o fruto do seu penoso trabalho, ou seja, ele te conheceu. Hoje, você que está aqui, foi conhecido lá na cruz pelo Senhor. Antes e depois dele, ele conheceu todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Então ele nos olhou e viu o fruto Eduardo Guerra, o fruto Andresa Guerra, o fruto Irineu, Cristina Criselda, Marcelo, Thaís. Ele viu o fruto, Carla, Eduardo, do seu penoso trabalho. E ele se alegrou. E a Bíblia diz também ao livro, e no livro dos Hebreus, que ele, em troca dessa alegria de ter uma igreja cuja plenitude na terra seria representado por ela, igreja, que cantaria, louvaria e pregaria as suas grandezas, ele, pela alegria que lhe estava proposta,
de viver eternamente, de ser um nome que está acima de todo nome e ter a sua igreja glorificada consigo. Ele deu a sua vida porque viu o fruto do seu penoso trabalho e em troca desse maravilhoso galardão que a igreja, ele se deu por nós. Quantos nesta noite que foram tidos como herança, que foram tidos como raça eleita, notáveis, maravilhosos, podem aplaudir esse rei? É sobremodo glorioso. E aí mesmo, na sequência dessa leitura, de Efésios capítulo 1, 18 a 21, que eu já li, eu quero ler também 22 e 23, mas peço que primeiro minha linda, amada e ungida pastora, esposa, Nailf Jorge, nos leia 22 e 23, minha pastora linda, Efésios 1, 22 e 23, que é a sequência, é a continuação da leitura. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Glória a Deus. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha o que está dito aqui. Versículo 22, já muito bem lido pela pastora. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Nos versículos anteriores, já lidos pelo pastor, já lidos por você, fala em plenitude, primazia, poder, nome que está acima de todo nome, glória, nem nesse mundo, nem no porvir haverá outro nome. Fala na gama de valores, de poderes que ele tem, e isso ele deu à igreja. Você habita nas regiões celestiais em Cristo. Você tem as chaves da morte e do inferno, porque você tem Cristo. Você tem a mente de Cristo. Você, se estiver em Cristo, a Bíblia diz que o inferno não triunfará sobre sua vida, porque se é Cristo que está em nós, foi Ele quem nos deu essa autoridade, o inferno não prevalecerá contra a minha, contra a tua, contra as nossas vidas. O inferno não prevalecerá, porque em ti, em mim, em nós, habita o poder dos poderes. Aplauda o Rei. Amados, a palavra é riquíssima, a palavra nos exalta, a palavra nos mostra quem somos, a plenitude e a propriedade de Deus. Somos, portanto, mais que vencedores, não vencedores, mais do que vencedores. Aleluia, Senhor, bendito e glorificado seja o teu nome. Então a igreja está em Cristo, eu anotei aqui, a igreja está em Cristo acima de todas as coisas nos lugares celestiais. A plenitude da igreja, de todo o principado, acima de todo poder e domínio, tudo que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro, tudo isso, igreja, o Senhor te deu. É para você, é para nós. Eu nunca mais esqueço, e isso é para a honra e a glória do Senhor, eu nunca mais me esqueço. Foram raros esses momentos, porque há lugares aí, irmãos, que se brinca, e onde se brinca com Satanás. Não se brinca com esse ser. O Senhor disse, o próprio Deus o repreendeu. O próprio arcanjo repreendeu, dizendo, o Senhor te repreenda. Então há lugares aí que se brinca, sabe? Não é o diabo não, irmão, aquilo é para humilhar a pessoa. Ah, dobra o teu joelho, Satanás. Satanás não tem joelho, irmão. Sabe? Satanás não tem joelho, é um ser espiritual. Bora, Satanás! E tinha uma jovem que depois veio aqui, todos nós a conhecemos, muito linda, e ela dizia para nós, quando veio para cá, depois teve que sair, que, pastor, todo o culto eles me derrubavam. Como, filha? De rodava e me empurrava. E dizia que era o diabo. E eu ficava impressionada. Todo mundo aqui lembra da Silvana. Pronto.
Irmãos, e eu disse, olha, isso não existe, mas deixa eu lhe dizer algo. Irmão, o culto não é a Satanás, o culto é ao Senhor. Onde se invoca a Satanás, Deus não está presente. O culto é do Senhor. E uma vez, em raríssimas exceções, nós estávamos aqui, a pastora estava ministrando, eu estava nesse cantinho, sempre ficava ali também, mas já estava aqui à época. Veio a Francinete, uma linda irmã que agora, recentemente, está em Curitiba, foi e viveu em Porto Velho, voltou para lá, esteve em vários lugares, Laguna, enfim. E ela chegou lá de dentro, pastor, vá na secretaria, que tem uma jovem endemoniada. Irmãos, e eu estava ali, senti, eu digo, bom, se está lá na secretaria, não está aqui dentro, no recinto. E se está lá, eu disse assim para ela, tem gente lá? Tem, pastor, e não se preocupe com quem estava lá. Tem gente lá? Se tem. Eu digo, então, manda expelir esse demônio com urgência. E tá lá, daqui a pouco lá vem de novo, pastor, continua. Eu digo, misericórdia, irmão, não foi o pastor. Eu poderia muito bem. Mas, irmão, quando eu abri a porta da secretaria, ela estava tipo uma cobra e a pessoa... vinha a pessoa pulando. Eu entrei, mas foi a autoridade. Digo, Satanás, peguei pela mão, levanta, liberta ela. Todo mundo lembra. Ramon será eternamente grato por esse momento. A igreja, ela foi liberta numa palavra. Porque, irmão, onde a autoridade do Senhor, o diabo não pode ficar. Os demônios não subsistem, porque em nome de Jesus, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra a minha e a tua vida. Não tenha medo de cobra, porque cobra é gente boa, amém? Cobra não é gente, em nome de Jesus, é um animal que rasteja, mas é uma prefiguração de serpente. Então, amados, deixa eu lhe dizer uma coisa, preste atenção. A igreja está em Cristo, acima de principados e de potestades. E olha uma coisa linda, que nós aprendemos e falamos sempre. Eu queria que agora todos nós fôssemos, para que nós pudéssemos ser também edificados, a Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Eu quero assim, duas leituras, a primeira em Êxodo capítulo 3, versículo 14, com a nossa linda e ungida presbítera Andriane Gonçalves, e depois dela, Êxodo 3, 15, o seu amado esposo Luciano Gonçalves. Mas vamos por etapa, para dar tempo de todos se alocarem aí na leitura. Vamos lá primeiro com a presbítera Andriane, já citada por nós, em Êxodo 3,14, Andriane. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Glória a Deus. Lido já, muito bem, pela nossa presbítera Andriane. Moisés queria saber como era o nome de Deus. É o seguinte, Deus, tudo bem. Tu me mandas que eu vá ao Egito. Lá tem Deus para tudo. Eu estou numa conjectura santa dentro da palavra. Tem Deus para aquilo, Deus do sol, Deus da lua, enfim. E se lá, quando chegar ele, o faraó, e os seus súditos disserem, em nome de quem você está vindo? Qual é o Deus que você serve? O que eu falarei? Aí, leitura da Andriane. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou, me enviou a vós outros. Amém? O Luciano já está armado? Amém. Meu presbítero amado, leia o versículo 15. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Obrigado, meu presbítero amado. Agora eu leio a parte inicial do 14, já lido pela presbítera Andriane, e vou ler a parte C, o último período da leitura do Luciano. Então, atenção, desculpe, eu dei um soluço. Atenção, Êxodo 3, 14, já lido pela Andriane.
Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Última parte da leitura do nosso presbítero: este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Este aplaudo Deus vivo. Este é o meu nome, e assim serei lembrado de geração em geração. Este é o meu nome. Que nome? Eu sou. Como pregou a pastora recentemente, ele não era, ele não foi, ele é o eu sou, Deus presente em todas as gerações. E aqui eu quero, junto à amada igreja do Senhor, irmos até João, Evangelho de João, capítulo 8, 5 deixa para outro dia, capítulo 8 de João, capítulo 8, a partir do 55. Então olhe para cá rapidinho, todo mundo localizou João 8, Evangelho, capítulo 8, versículos a partir de 55, amém? Qual é o nome, qual foi o nome que Deus disse que gostaria de ser reconhecido em todas as gerações, de geração em geração? Eu sou, diga de novo, vamos dizer 3 vezes para abalar o inferno. Eu sou. Segundo, eu sou. Terceiro, eu sou. Agora, para arrebentar, você vai dizer: o eu sou é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quantos concordam? O que é que nós vamos dizer? O eu sou é o próprio Senhor Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Então vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? O eu sou é o próprio Senhor Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Eu sou. Amém? Aplauda. João, Evangelho, capítulo 8. A partir do 55, eu lerei com muita alegria até o 58. Vamos lá, pulei aqui, quase que não pego. Vamos lá. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Os judeus queriam saber quem ele era. Ele falou que era ele próprio, o próprio Deus. Vamos lá? Entretanto, disse Jesus, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, aplauda o Rei. Aleluia, glórias ao Senhor. Amados, ele é lindão, ele é Deus vivo, amém? Para concluirmos, já podemos concluir, eu quero ir à carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, dos versos 15 ao 19. O Anderson Vecchione, o nosso ministro, irá fazer essa leitura, e eu repetirei para que, ao orarmos, possamos de novo aplaudir e receber o ministério. Colossenses, capítulo 1, do 15 ao 19, Anderson. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para, em todas as coisas, ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Oh, glória a Deus! Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, sobre a terra e sobre o céu, sejam tronos, sejam soberanias,
quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aplaudamos o Deus vivo